iniciarmos, aí sim, vereador, é por aí. Tá bom, obrigado. Matérias, por gentileza, existe uma indicação, não, uma indicação para encaminharmos a comissão de redação, justiça, de legislação, justiça e redação final. Aqui está. Inserção em ordem do dia do projeto de lei 017/2015, com primeiramente as emendas. Eu acho que fazemos a inserção do projeto e aí na abertura da ordem do dia se discute primeiro as emendas. Então vamos. Obrigada, vereador. Então vamos inserir o projeto na ordem do dia. Pois não, vereador? Projeto de lei número 017 de 2015, anteprojeto de lei número 013 de 2015, súmula, dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação de Antonina e da outras providências. Em votação não, em votação é... A inserção, né? A inserção. Para que seja inserida Inserida na ordem do dia. em regime especial. Regime especialíssimo, que amanhã é o último dia. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Tá? Então, inserido. O projeto de lei 017/2015 na ordem do dia. Em regime especial. Não, é só esse. Eu solicito a inserção desse segundo Da liberação projeto. do... Isso, porque é uma verba também liberar. que já está para ser, inclusive que seja em regime especial também, se o plenário assim diz. Foi sugerido até pela comissão. Projeto de lei número 021 de 2015, anteprojeto de lei número 014 de 2015, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 235.184,81 para execução do programa Parque do Turismo, apoio de projetos de infraestrutura turística para o município de Antonina. É o 021? Isso. É inserido também o projeto de lei 021/2015 na ordem do dia em regime especial, como sugestão da Comissão de Legislação que nós estamos acatando. Então vamos lá. E por favor, tem alguém inscrito no grande expediente? Vereador Márcio Reis Natal Valério. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham na noite de hoje. Antes de abordar o tema ao qual me reporta esse expediente, só para deixar uma situação clara, inclusive aí, ao vereador Ademir e ao vereador Jackson, em relação a qualquer projeto de lei, isso daí nós já tentávamos quando éramos da presidência da casa, e é feito de igual forma até mais veementemente pela vereadora Marigel agora, toda a matéria é lida no expediente da casa. A partir do momento que é lida no expediente da casa, a matéria está à disposição de todo vereador. Não é o fato também de estar encaminhada à comissão, nós da Comissão de Legislação e Justiça, que somos aí os primeiros guardiões de cada matéria, nós temos por praxe de não ficar com a matéria fica à disposição na Secretaria da Casa. Então, é um tema polêmico que vai ser debatido e tem que ser debatido hoje de qualquer maneira.
E eu não poderia deixar de tomar o expediente para, além de alguns posicionamentos já firmados como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, posicionamentos que ainda firmarei quanto à discussão da matéria, que se dará hoje por inclusão autorizada do plenário, de falar um pouco a respeito de toda essa situação, de se tratar da tal da ideologia de gênero. Então, nós tivemos, no ano 2014, uma primeira tentativa de se incluir essa situação dentro do Plano Nacional de Educação. Situação essa rechaçada pelo Congresso Nacional. Vossas Excelências puderam perceber, recebemos coincidentemente uma correspondência hoje da Câmara dos Deputados. O que ocorre, senhores, e eu acho que nós temos que ter a coragem de tomar esse posicionamento, é que nós não podemos ficar reclusos dentro de uma ditadura velada que está sendo colocada por uma minoria. Se coloca a discussão da abordagem de opção sexual de uma maneira tão intimidativa, e aqui faço um meia-culpa de toda a classe política, de que ficamos acuados, sim, em ter coragem de abordar o tema, o que não deveríamos ter. Por quê? Porque tudo que se fala em relação a esse assunto, existe alguém para colocar uma pecha de que, se você está expressando a sua opinião, você já é taxado de homofóbico. Se você expressa a sua opinião de maneira contrária, você já é taxado de radical. Você já é taxado de estar cometendo uma discriminação. Mas horas, como que é isso? Como quem quer tanto respeito não sabe respeitar? Porque é isso que acontece. E aí é que eu digo que nós vivemos uma ditadura velada provocada por uma minoria. Porque quem representa esses segmentos conseguiram colocar representantes políticos em locais estratégicos dentro do governo federal e reiteradamente, com o apoio da mídia massacrante, empurrar goela abaixo de toda uma população certas situações, como é essa situação da ideologia de gênero. Que Vossas Excelências tenham conhecimento do que é, mas não custa lembrar. Basicamente, o que é a ideologia de gênero? É o não reconhecimento de que quando uma pessoa nasce sob determinado sexo, seja ela homem ou seja ela mulher, de se ter reconhecido essa ordem natural dos fatos. Eu sou uma pessoa cristã, professo a minha religião, que é a religião católica, e para mim, sim, só existem dois gêneros, o masculino e o feminino. E eu defendo aonde tiver que defender, porque eu sou a favor da família tradicional, de que ninguém vai falar para um filho meu, se que nasceu homem e que nasceu mulher, de que isso não é condição dele desde o nascimento. Eu, como pai, e a quem cabe a educação dos meus filhos, entendo que isso não é matéria para o Estado querer intervir através de uma lei para dizer para um filho meu que nasceu homem
de chegar para ele e falar: olha, você não é homem ainda. Você para um pouco que nós vamos passar alguns regramentos aqui, algumas abordagens, para você saber se realmente você é homem ou não é, ou se você é mulher ou não é. E é essa coragem que nós temos que enfrentar, senhores. Nós temos que enfrentar esse tipo de situação. Uma coisa é, depois do caráter, da personalidade formada da criança, se ela tem, dentro do convívio social dela, que fazer alguma opção, aí é dentro desse convívio social. Porque não me cabe aqui também julgar ninguém por suas opções. Né? Porque aquele que respeita um princípio cristão sabe que o único que poderá julgar é o Salvador, na hora que cada um de nós terá que fazer o acerto de contas devido. E aí sim vai se responder por tudo aquilo que se viveu nesta vida. Então eu não discrimino qualquer que seja a opção sexual de qualquer pessoa. Respeito a opção. Agora também exijo que a minha posição de defesa da família seja respeitada. E não é isso que acontece. O que acontece é uma inversão de valores. Porque essas pessoas, eles vêm exigir esse respeito à sua opção, mas não fazem respeito, por exemplo, à minha opção religiosa. Quero lembrar os senhores aqui que teve na mídia de toda a imprensa nacional episódios que aconteceram há coisa de 3 semanas atrás, na marcha lá da Parada Gay, na Marcha das Vadias, onde símbolos como o crucifixo com o Jesus crucificado, né, foi adentrado em orifícios do corpo que nada deve ser adentrado. Então, como é que pessoas que tentam colocar uma liberdade de expressão dessa maneira querem exigir a liberdade à sua opção? Isso só gera uma coisa: gera ódio, gera intolerância, que é o que a gente acaba vendo por aí. E o porquê? Porque nós, que somos a maioria, sim, não temos a coragem de assumir publicamente posições como essa. Vereador, uma parte? Sim, vereador. Só pegando um gancho aí na tua fala, eu parabenizo a união das igrejas hoje como um todo, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, pela luta desse ideal, porque lá de cima vem empurrando goela abaixo para nós ideologias que para nós não. Se você quer escolher essa opção sexual, escolha da tua infância para frente, da tua juventude para frente. Não venha induzir o meu filho, o filho de qualquer um, a ter que escolher o que ele vai ser quando crescer. Isso, a educação maior a gente dá em casa. Tanto que na escola a gente sabe que é o primeiro lugar que aprender a educação do aprendizado. Mas na educação de questão de vai ser homem ou mulher, quem define é em casa. Eu parabenizo a união das entidades, das igrejas, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas como um todo, no mesmo ideal, porque fomos procurados, muitas vezes muita gente entrou em contato com a gente para falar sobre essa situação que vem lá de cima, por uma minoria, como fala o vereador Márcio, querendo empurrar a goela abaixo situações que nós não devemos aceitar, tá? Pela condição de cristãos que nós somos. Tá? Aqui, a bancada aqui dessa casa, tem muita gente que faz parte do meio evangélico, do meio católico, que são atuantes, e eu acho que não somos favoráveis a isso. O meu parecer é contrário, eu não tenho nada em falar na questão, na parte homofóbica, eu não tenho nada. Se você quer fazer o que você quiser no teu corpo, da tua vida, você faz.
eu não vou optar. Mas isso aí, agora, impor para mim, para minha família, ou para a família de qualquer um aqui, ideologias, rasgando totalmente o que a gente aprende dentro da própria igreja, eu acho que eu sou contrário e você sempre contrário a esse tipo de opinião. Parabenizar até a parte do vereador Márcio, que está falando sobre a situação. Obrigado pela parte. Dá uma parte. Só daí, sendo brevemente, Não, concedo para presidente, concedo ao vereador, mas para terminar o raciocínio. Vereadores, vejam bem, eu não sei se foi entendido, eu entendi de uma outra maneira. A preocupação maior é com a criança na escola, na família. A família, os pais, obviamente que cuidam, sabem. Agora, a preocupação que está ali no plano é o respeito que alguma criança, que não é, como os senhores estão se reportando, normal, deve receber numa escola. Deve ser tratada de igual para igual. É um filho de Deus, como o teu filho, como o filho de quem quer que seja. Enquanto diretor há 15 anos, eu comentando com alguns dos meus pares hoje lá embaixo, eu convivi com várias situações, inúmeras situações, até a morte. Tá? Eu tive aluna que suicidou-se devido à falta de entendimento de um profissional de educação. Então, ninguém vai ensinar a B, C, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho a ser gay. Muito pelo contrário. O que eu entendi dentro do plano é que o professor deverá estar preparado para proteger esta criança. Obrigada, vereador. Então, Marcelo, eu entendo que a escola não deve abordar esse tema, até porque eu acho que a criança já nasce desse jeito. Falar que não nasce é mentira, eu acho que já nasce, porque tem vários exemplos. Esse dia eu estava cortando o cabelo de um cabeleireiro que é homossexual. Ele viu uma criança de 6, não faz tempo isso, há muitos anos, ele viu uma criança de 6 anos, um piazinho, e falou: "Calô, menina". Falei: "Será?". Passou uns 10 anos, hoje o rapaz é menina. Ele já nasceu com aquilo ali, então a gente tem que respeitar. Eu respeito, Deus livre. Tenho várias amigas dessa forma e tenho um caráter imenso, um carinho imenso por essas pessoas. E outro amigo meu lá no Batel, as duas filhas gêmeas jogavam bola desde pequenininho e soltavam pipa e tal. Esses dias estavam namorando lá com outra menina. Galo, eu nem me meto, nasceram assim. Ele me explicou que desde pequenininha já mostrava ser essa pessoa. Então eu tenho um carinho imenso por essas pessoas e eu acho que não deve ser discutido na escola, porque já nasce assim. Já nasce assim e acredito que já nasce assim, não é ninguém que vai mudar. Obrigado. Olha, eu respeito a opinião de todos os pares aqui. Deixo claro, esse meu pronunciamento aqui é a minha posição pessoal. Assim como respeito a de todos, gosto também que a minha seja respeitada. O que a vereadora Marigel colocou, no entendimento que ela tem, acho que analisando o texto do plano municipal. Agora, eu não concordo com Vossa Excelência, porque desde o início, quando falei aqui do pronunciamento, eu fui vendo o histórico desde o Plano Nacional de Educação. E a verdade, vereador, é que não é só a preocupação com a pessoa que faz a opção sexual divergente do seu sexo real, ela serve de desculpa para se colocar, sim, dentro da escola. Tanto é que o governo federal fez materiais já voltados a toda essa situação, de se colocar dentro da onde eu não admito situações para querer se fazer uma doutrina assim, dentro da escola. E vejam bem os senhores, se nós tivéssemos a seriedade do respeito à hierarquia de leis dentro desse nosso país,
não deveríamos estar discutindo esse plano aqui agora. Porque a partir do momento em que foi recusado pelo Congresso Nacional dentro do Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e os planos municipais deveriam obrigatoriamente, é só pegar a Constituição brasileira e ver do que eu estou falando. Obrigatoriamente isso não deveria nem estar sendo discutido por nós aqui. Mas houve uma nova manipulação para quê? Para que o assunto, mesmo contrariado a nível federal, voltasse à discussão em nível estadual e em nível municipal. E caiu aqui, agora, para nós decidirmos. Aí o primeiro ponto que eu lamento é que, mas isso daí não é só um defeito nosso, aqui de Antonina, porque tudo isso daí está sendo discutido no afogadilho em 99% dos municípios brasileiros e dos estados também. A Assembleia Legislativa discutiu só na data de ontem ou de hoje, me parece que é essa situação. E em todos os municípios é de igual forma. Que um assunto de tanta importância não foi colocado em discussão de audiências públicas, por exemplo. E por que não foi colocado? Por dois motivos. Primeiro, porque é a inércia do poder público. E segundo, vamos puxar a sardinha para o nosso lado e reconhecer também os nossos defeitos, de que não temos a coragem de enfrentar esses assuntos. Né? Porque, veja, vamos colocar numa proporção só aqui na nossa cidade. Quantos representam movimentos LGBT e quantos representam a família tradicional dentro das igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas? Quando que isso daí foi discutido? Na minha, por exemplo, que frequento a igreja católica, né, que represento aqui uma parcela dos católicos, coisa de um mês atrás só é que tinha lá, olha, tem um papel para o senhor pegar lá na secretaria da igreja, que foi entregue para o vereador Alceu entregou para mim. Agora, será que não era para isso daí já estar sendo discutido, se realmente nós temos a importância do assunto dentro dos nossos corações? Aonde está também esse povo que na hora de brigar pelos seus direitos se acua? De igual maneira também, eu só vi movimento dentro das igrejas evangélicas agora, no borbulhar da coisa. Então, senhores, essa minha manifestação aqui é mais um alerta, mais um desabafo de que sim, de que nós temos que ter a coragem de poder enfrentar essas situações. Porque vejam só, né? É natural, né? É natural. Eu aqui não vou falar de causas psiquiátricas, do que seja, né? Como o vereador Jackson colocou ali, a pessoa já nasce assim, né? Até pode nascer, mas deixa que naturalmente isso aflore. Eu também respeito, eu tenho amigos que são homossexuais, mas nem por isso eu deixei de respeitá-los, ou eles deixaram de respeitar a minha opinião, a minha posição. E eu acho que isso que é a grande tônica de toda a discussão. Relevantíssima a preocupação da vereadora Marigel, que conviveu com isso porque foi diretora escolar, né? Só que daí esse preparo tem que ser do quê? Do profissional que está para lidar com essa situação. Eu mesmo, pessoalmente, tive uma situação com meu filho, onde um dia o meu filho chegou para mim e falou: olha, pai, hoje eu estive lá na escola e um amiguinho meu me convidou para brincar de boneca. O meu filho estudava aqui nessa escola do Batel, no Braços Abertos. E quando ele chegou para mim, eu tive todo o cuidado de tentar lidar com essa situação para que o meu filho respeite as tradições
lições de educação que eu recebi dos meus pais e tento transmitir aos meus filhos, sem criar um polo de discriminação com esse amiguinho dele. Vereador, 1 minuto. E a alternativa que encontrei para isso, 1 minuto, vereadora, mas eu comecei a falar 9h10, não chegamos ainda em 9h30. Ah, desculpe, vereador. Não é para eu pedir autorização para a prorrogação. Peço autorização para o plenário para a prorrogação por mais 30 minutos. Tá ok? Desculpe, vereador. Pois não. E com essa situação, aonde que eu encontrei uma maneira de falar para o meu filho sem criar uma discriminação? Eu falei, filho, você quando foi convidado, você estava fazendo o quê? Ah, eu estava jogando bola, pai. Falei, então tá, quantos amiguinhos teus estavam jogando bola e quantos queriam brincar de boneca? Ele falou, não, tinha uns 10 jogando bola e ele só que queria brincar de boneca. Eu falei, então você está vendo? Então, brincadeira de menino é jogar bola. Agora, não deixe de ter amizade com o teu amiguinho, né? Se ele quer brincar de boneca, deixe de brincar de boneca. Porque é um princípio consagrado dentro da sociologia de que nós somos efetivamente produto do meio que vivemos. Qualquer estudante aí de ciências humanas que vai ter a matéria de sociologia vai escutar isso daí do professor. Ah, então você quer dizer que todo mundo que nasce na favela vai ser traficante? Não. Mas a tendência, se naquela favela é de que o crime organizado domine, sim, de se puxar mais para o crime do que para o trabalho honesto. Agora, por que nós não podemos reconhecer também isso dentro da questão da opção sexual? Ah, então todos vão ser? Não, não é isso que se fala. E infelizmente o argumento que nós somos massacrados em relação a isso é de uma maneira absurda. Teve uma propaganda de um perfume do Boticário que gerou toda uma discussão, aonde ali se davam insinuações de relações homoafetivas. Não houve uma manifestação veemente. Alguns pastores aí se manifestaram, alguns padres pela igreja católica, né? Mas aí já houve uma avalanche, principalmente nas mídias sociais. Ah, não, eu usei o perfume e pronto, virei, né? Virei gay, que é o termo aqui. Não é isso, gente. Agora, se nós continuarmos a nos degladiar dessa forma, vai se gerar o ódio, vai se gerar a intolerância. Então cabe a ambas as partes verem aí, estabelecerem esses limites. A nós que defendemos a família tradicional, sabermos respeitar a opção de cada um. E aqueles que fazem a sua opção sexual diversamente daquilo que nasceram, respeitar também quem quer constituir, quem quer ensinar, né, os seus filhos a ser da maneira cristã como nós fomos criados. Então a minha posição, e por isso dentro da comissão, dentro de outra emenda, sou coautor aqui com o vereador César Cordeiro e também com os vereadores Odileno e José Dutra, eu acredito que não deva ser dever do Estado esse tipo de situação, de querer ir ali e impedir orientações em relação a isso. É dever do Estado, sim, identificado qualquer problema nesse sentido, oferecer todo o aparato necessário para o acolhimento dessa pessoa e para que não exista a discriminação. Pois não? Pois não. Vereador, eu acredito, eu já falei e vou ratificar o que eu disse anteriormente. É dever do Estado, bom se ele cumprisse, preparar o profissional da educação para lidar com esta diversidade. Sabe o que acontece? Aparece. Entende? Como no caso
do seu menino lá, como em outros casos. Então o profissional de educação tinha que ter cursos e mais cursos, uma preparação sumária para poder saber lidar com isto generosamente, de modo que a criança não fosse discriminada, não fosse excluída de uma sociedade por total. Porque quer queiramos, quer não, já é excluído por natureza. Estou falando excluída de um modo geral. Obrigado, vereador. Então, vereadora, veja bem, concordo com a senhora. Agora, isso daí não vou ser eu, não vai ser a senhora que vamos resolver. Que o Estado tem esse dever, inegavelmente, como tem outros deveres também consagrados dentro da Constituição e não cumpre. Agora, esse mesmo Estado que não cumpre colocar um profissional habilitado a lidar com esse tipo de situação, é o mesmo Estado que está querendo colocar a implantação da ideologia de gênero. Então aí nós vivemos nessa dicotomia. Então, se não estamos amadurecidos o suficiente para não podermos cuidar da situação dentro da escola, como é que nós vamos estar amadurecidos para colocar isso daí a nível de discussão no banco escolar de quem está fazendo o ensino fundamental? Rapidinho, vereador. Então, já que veio a esfera federal, estadual, municipal. Então, aqui, nós defendemos aqui o município, entende? E agora não venha como o governo, que é goela abaixo. Então, eu acho que aqui nós temos o direito de defender. Não sou contra a ninguém. E aqui estão 11 vereadores. Se deixar, é favorável. Então, fica a liberdade, cada cabeça uma sentença. Obrigado. Certo. Só para mim concluir, eu peço vênia ao vereador Ademir e ao vereador Alceu, eu tenho 5 minutos para concluir. Vão ser discutidas emendas ali que acho que vão poder ser colocado a situação, a posição de Vossa Excelência. Só quero colocar aqui o seguinte, né? É realmente isso, é um desabafo de que nós temos que enfrentar essas situações sim, de igual para igual, não no radicalismo, mas com argumento, porque grito não ganha discussão de ninguém, gesto obsceno não ganha discussão de ninguém, padre ou pastor pregar o ódio no púlpito das suas igrejas também não leva a lugar nenhum. Se tem uma coisa que me desagrada muito é quando eu assisto uma missa que tem um padre que vai lá ou que vai falar de um irmão de outra religião ou que vai falar de situação de pessoas que têm outra opção sexual. Eu acho que isso aí não deve ser abordado, porque nós devemos sim colocar o quê? Plantar o amor, porque o que Jesus Cristo nos ensinou é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E ele, quando veio a esse mundo em representação de seu Pai, nosso Deus, no qual eu creio, ele veio aqui e acolheu perante si para lhe acompanhar aquelas pessoas que mais eram discriminadas na época. Então eu acredito que não seja da vontade de Deus que essas pessoas sejam tratadas de maneira discriminatória. Já deu, vereador. Mas nós temos sim que tomar a nossa posição. Muito obrigado a todos os vereadores pela atenção. Senhores vereadores, vamos discutir as emendas insertivas no projeto de lei 017/2015, que trata do plano anual de educação. Perfeito? Primeira emenda, vereador. Proposta de emenda supressiva. Objeto. Aliás, supressiva, desculpe. Projeto de lei número 017/2015. Anexo Plano Municipal de Educação. Senhora Presidente e senhores vereadores, o vereador que abaixo de mentalmente assina apresenta a deliberação do plenário emenda supressiva nos termos que expressam educação sexual, tratado na página 32 do anexo único do projeto de lei número 017/2015, que trata o Plano Municipal de Educação. Justificativa verbal. Antonina, 23 de junho de 2015, quem assina o vereador César Luiz Cordeiro, apoiado pelos vereadores José Dutra da Silveira, Márcio Reis Natal Valera e Udileno Garcia Toledo.
Peço a palavra, Pois não? então, senhor presidente, nós vereadores, estou aqui com o meu celular na mão aqui, com o plano municipal aqui, senhor presidente, aberto aqui, que foi enviado para esta casa, agradeço. Vai mandar? Prova. Né? Então, senhor presidente, o texto aqui diz aqui no projeto de lei de número 017 de 2015, na página número 32, ele diz o seguinte: incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes assuntos relacionados dos temas transversais, especialmente no que se refere à abordagem de gênero, educação sexual, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e etc. Então, senhora presidente, nós fizemos vistas ao projeto de lei durante a semana, já há alguns dias, como foi falado de estar nessa casa, solicitamos ali a Rogéria, nossa assessora, e ela nos mostrou ali todo o projeto, fizemos vistas. E achando esta passagem aqui, achamos que um pouco abusiva, porque acho que a educação, como o vereador Márcio já bem abordou nesta noite, parabenizo pelas suas palavras aqui nessa noite, defendendo aqui nossas crianças, que estão nas escolas, eu lhe parabenizo. Então, vendo isso aqui, a gente acha que uma coisa errada perante a nossa fé que nós professamos, perante toda a sociedade, perante toda a família do município de Antonina. Então, foi esse o motivo que eu entrei com esta emenda supressiva dos termos que expressam a educação sexual, como trata na página número 32. Obrigado, senhor presidente, e nobres vereadores. Continue a discussão. Peço a palavra? Pois não, vereador. Então, um bom senso que a gente entrou, um consenso, na verdade, a gente entrou entre os vereadores, eu acho que optamos por retirar tudo que possa criar algum problema lá na frente, que, na verdade, essas pessoas que querem embutir na sociedade algumas situações, eles procuram qualquer coisinha para, vamos abrir uma brecha aí porque tem educação sexual. Normalmente na escola o professor dá uma orientada e quando qualquer tipo de serviço de saúde ele vai nas escolas, orientam e tem a liberdade de fazer isso. A partir do momento que se diz educação sexual, abre um leque também muito grande e a gente, por precaução, para não ter problemas futuros como orientação sexual, como ideologia de gênero, como colocaram, eu acho que também seria de bom tom a gente retirar esse termo educação sexual, mesmo que não tenha nada a ver, uma coisa assim, possa se pensar, não, mas a questão de educação sexual que consta no texto, que não tem nada a ver, eu acho que é bom retirar para que não se encontrem brechas, para que se imponham para nossas crianças esse tipo de ideologia, esse tipo de gesto, coisa assim. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. Eu sou contra também essa ideologia de gênero no plano municipal de educação, pois apesar do país ser um país laico, tem um princípio cristão, onde uma pessoa nasce menino ou menina, em favor da família, onde o governo quer empurrar ela abaixo, mas esse vereador acho que entende alguma coisinha ainda. Obrigado. Pois não, vereador. Senhora presidente, só respeitando a senhora como professora, só quero ter uma certeza. Vereador, A senhora falou não é minha opinião que está em discussão. O que está em discussão é a emenda do projeto de lei 017/2015. Não é a minha opinião, por favor. Dentro do que a senhora acaba de falar, concordo, depende da sua resposta agora. A senhora falou sobre o governo preparar profissionais. Esses profissionais não seriam os psicólogos, no caso, que nós já temos, a psicologia para ver a criança e ver o que a criança pensa mesmo? Deveria ser, mas nós não temos essa categoria de profissional nas escolas públicas. Está respondido, é isso que eu gostaria.
E depois, rapidinho também, eu tive alguns detalhes aí que seria, no caso, aprovada essa proposta aí, seria não identificado mais o banheiro público. Já houve cogitação sobre isso, os banheiros não iam ter masculino e feminino. Então seria impossível nós aprovar uma coisa dessa, que seria uma mistura de sexo aí. Obrigado, senhor. Continue a discussão. Os que forem favoráveis à supressão da expressão educação sexual do projeto de lei 017 de 2015 permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Ok? Então, aprovado a primeira emenda, que é a supressão da expressão educação sexual. É isso? Ok. Segunda emenda supressiva, vereador. Agora, só para alertar, tem três, são três itens aqui que consta no parecer da comissão, que são as emendas. Lê-se como um todo ou lê uma por uma? É uma questão de sugestão. Eu faço a sugestão do seguinte: são três emendas em duas situações específicas. A primeira dentro do próprio anteprojeto, Sim. né? Que é em relação à expressão à diversidade. Acho que votamos essa do projeto e as sequentes que são em relação ao anexo, podemos votar as duas de uma vez só. A título de sugestão apenas, presidente. Então, o 9.8? Não, é o primeiro, a diversidade, que é relativo... Seria a supressão no artigo, no inciso 10º do artigo 3º do projeto de lei. É relativo ao projeto de lei. Então, por favor. Suprime. Projeto de lei número 017/2015, quanto à legalidade, que fala só tá. Projeto de lei número 017/2015. Ao texto do outro projeto originalmente apresentado, propõe-se no inciso 10º do artigo 3º a supressão da expressão adversidade. Em discussão. Alguém quer discutir? Não? Então, os que forem favoráveis com respeito a essa supressão permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Quanto ao anexo do Plano Municipal de Educação, propõe às comissões emenda supressiva às expressões que figuram nas páginas 32 e 52, item 9.8, assim descritas. Página 32. Exclusão do termo abordagem de gênero, passando o texto a ser lido. Incluir nas diretrizes curriculares do curso de formação de docentes assuntos relacionados aos temas transversais, especialmente no que se refere à educação sexual, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e etc. Só para corrigir que já foi retirado a educação sexual pela emenda do vereador César e apoiado pelos vereadores Márcio, José Dutra e Odilene. Página 52, item 9.8, exclusão do termo e de gênero, passando o texto a ser lido. 9.8, apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem o desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas, desses ou dessas alunos ou alunas, orientando para o reconhecimento do direito humano e cidadão e diversidade cultural, linguística, racial e étnica.